acompanhei durante a madrugada com muita preocupação esse conflito que tem deixado o mundo em alerta, que é a questão da guerra anunciada entre a Rússia e a Ucrânia. Lideranças do mundo inteiro estão tentando mediar, tentando interferir para que esse conflito ele não se estenda ainda mais, porque a guerra ela não fica apenas entre a Ucrânia e a Rússia. Outros países estarão se envolvendo também em busca de seus interesses comerciais, políticos e ideológicos. O que aconteceu foi durante a madrugada de hoje, aqui no Brasil, a Rússia, através do seu presidente, Vladimir Putin, anunciou uma invasão, uma imediata invasão à Ucrânia. Essas aí são imagens que surgiram durante a madrugada. Ainda são poucas as informações do acontecimento, porque as agências de notícia do mundo inteiro estão atualizando informações sobre. Ainda não há nada oficial sobre a questão do número de mortos, do número de feridos. O que acontece é que houve um pronunciamento do presidente Vladimir Putin, e quando ele disse que ninguém tentasse interferir, porque quem interferisse ia ser penalizado. É uma resposta clara às demais potências do mundo. É uma resposta clara aos Estados Unidos, quando o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, também já usou a sua plataforma de comunicação mundial para lamentar e para condenar a ação que aconteceu através da Rússia. Ele classificou como ação desnecessária e disse que o mundo inteiro precisa reagir para parar essa ação da Rússia, que está tentando a todo instante invadir e controlar a Ucrânia. A Ucrânia tem uma população ainda considerada pequena, média de 50 milhões de habitantes, enquanto a Rússia vem a ser uma das maiores potências do mundo. Potência essa que tem quase 150 milhões de habitantes lá na Rússia. A Rússia que vem a ser uma das principais potências do mundo. Potência em exército, potência nuclear, potência financeira, potência política. Tem o seu grande exército, a Rússia tem o seu exército. E isso preocupa o Bruno. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, o mundo fica em alerta. As questões comerciais, as questões relacionadas às transações, as questões de compra e venda de um país ou outro, e isso vai interferir diretamente. Estava lendo um artigo já quando estava vindo aqui para o programa, que sobre isso vai interferir até no preço do sanduíche. Por quê? Porque muitos produtos que nós compramos de fora, produtos que são importados, podem ser produtos que possuem relação comercial diretamente com um desses países. E isso acaba interferindo. O preço da gasolina, não tenha dúvidas, como vai aumentar mais uma vez. Dessa semana para outra, o preço da gasolina vai aumentar mais uma vez, porque vai aumentar a procura de combustível no mundo, se aumenta a demanda e vai ter a dificuldade da exportação do petróleo, porque o mundo inteiro fica em alerta e isso atrapalha tanto as rotas dos navios, dificulta a rota dos navios, assim como também dificulta o espaço aéreo do mundo. O que de verdade eu torço é pela paz. Eu estava vendo ontem um rapaz dizendo na rede social, estou muito sem ter o que fazer. Eu li, que comentário idiota, que babaquice. O cara disse, estou muito sem ter o que fazer, queria arrumar o que fazer para assistir uma terceira guerra mundial. É o cara ser muito idiota. E por sinal, quando eu fui olhar o perfil, era um jovem, rapaz, uma faixa média de 30 anos, que não sabe as consequências que uma guerra traz. Que não sabe as consequências de uma guerra, que talvez não estudou um pouco da história, tanto da Primeira, como da Segunda Guerra, como da Guerra Fria e tantas outras guerras que preocupam o país. Então, torcer para que essa situação possa ser normalizada, que se acabe apenas esse conflito, que o mundo volte a ter paz. Se bem que nós já vivemos uma guerra diária aqui no Brasil. Um país que tem uma média de 30, 40, 50 mil pessoas mortas por ano, já é uma guerra que nós vivemos aqui. João Pessoa já vive a guerra das facções, a guerra dos vagabundos, a guerra dos assaltos, a guerra do rolezinho, a guerra de assassinato, a guerra de disputa por território,
A gente já vive uma guerra aqui em João Pessoa. Vocês sabiam disso? A diferença é porque não tem um avião, não tem um míssil, não tem um homem-bomba, mas a gente já vive uma guerra, não tem um exército, mas já tem uma guerra instalada aqui em João Pessoa. A guerra da vagabundagem, a guerra do estelionatário, tem demais aqui em João Pessoa. A guerra da gangue da marcha ré. Ou não? Todo dia eu anuncio aqui no programa. Nós já vivemos uma guerra aqui, não é na Ucrânia não, não é na Rússia não, é aqui, ó. João Pessoa. A gente já tem guerra aqui, amigo. A guerra no Brasil, a guerra dos políticos corruptos, a guerra da falta de médicos nos hospitais, a guerra da falta de profissionais, a guerra da falta de medicamentos, a guerra das pessoas morrendo nas filas. 6h12 agora, eu queria também começar